Meu nome é Paula Turchiari, tenho 50 anos. Aos 18 anos eu fiz um pacto com os encostos, eu entreguei a minha vida inteirinha para ele em troca de dinheiro. Eu queria muito dinheiro, eu queria ter dinheiro, eu queria ter tudo na vida. Não me interessava se eu fosse casar, ter filho, o que eu queria era ter dinheiro. E assim, aí eu comecei a me prostituir. Saí com pessoas, mas em troca eu queria carro, eu queria dinheiro, bolsas caras, roupas, viagens e que me sustentassem. Como eu fazia pacto, fazia trabalhos, eu pulava cemitério, eu bebia urina, eu fazia muita coisa assim absurda, mas tudo isso fora de si. E isso assim, foi destruindo a minha mente. Os encostos, eles viviam na minha casa, eles viviam comigo, eles se deitavam comigo. Eles usavam meu corpo direto, eu já estava até acostumada. E assim, ele não deixava eu ter um relacionamento com outras pessoas, porque ele dizia que ele era o meu marido. E teve um dia que eu estava dirigindo, estava voltando do meu trabalho, que como eu me prostituía de noite e trabalhava de dia, eu tinha muito sono e eu dormi no carro. Eu não via o carro. Capotei 4 vezes e antes de eu capotar ele estava atrás do carro. Eu vi, eu capotei e assim o carro quase explodiu, teve fogo, teve gasolina e eu saí intacta do carro, intacta. Fora que não era eu, né? A minha mente, ela era uma mente assim que no dia seguinte, assim de manhã, eu era uma outra pessoa. Ficava uma outra pessoa trabalhando no meu trabalho de dia. E chegava, depois das 22 horas, eu era outra pessoa. Depois da relação, tinha muito ódio, eu tinha muita raiva, eu tinha muito desejo de morte deles. Sem ter ingerido álcool, sem ter ingerido droga nenhuma, eu acordava e não lembrava do que eu tinha feito, nada. Nada do que eu tinha feito eu lembrava. Teve vezes que eu perdi o meu carro, eu deixei num lugar e vim a pé e não soube. Meu carro ficou na rua. E tava assim nessa vida sempre, sabe? Que é uma vida fácil, uma vida que você ganha, mas você não tem esse dinheiro nunca, né? Eu tinha muita depressão, uma angústia terrível, insônia. Meus olhos chegavam a queimar de sono, de não dormir por causa da perturbação dos encostos no meu quarto. Eu rolava na cama e acabava saindo para não ficar no meu quarto porque eu não tinha paz. No meu quarto não tinha paz em lugar nenhum. Era um desespero na alma terrível porque eu queria largar aquilo, mas eu não conseguia. Eu queria. A minha mãe viu o meu desespero porque teve vezes que eu ficava na janela do meu prédio quando eu morava sozinha, olhando os encostos lá embaixo, na piscina, e me chamando para eu me jogar. Teve uma vez que ela chegou em casa, fazia 7 dias que eu não tomava banho. 7 dias, sem tomar banho nenhum, nada. E ela me levou, falou, tem um lugar que só esse lugar vai fazer alguma coisa para você. E me levou lá, falou, é um lugar que vai te ajudar. E era a Igreja Universal. Eu recebi oração, me senti bem, mas eu não me firmei. Eu não me firmei, não quis continuar. E a depressão foi aumentando. Eu fui tendo uma depressão profunda, até o dia que a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu em casa. Eu acordei, ela estava morta na minha cama. E aquilo me fez lembrar, se eu morresse, aonde que eu ia estar, né? E aquilo me deu um medo, me deu uma aflição. E eu cheguei no fundo do poço. Minha mãe morta, eu me vi sem nada, me vi sem chão. Aí tive que viver a vida sozinha, porque a minha família tinha irmão, mas a minha mãe era a única pessoa que eu tinha perto. E eu bebia 1 litro de vodka por dia. Eu cheguei a beber todos os dias para poder conversar, para poder sorrir. Eu praticamente não sorria, não tinha vontade de conversar com ninguém. Eu morri por dentro. Eu não tinha mais um sentimento, nenhum. E eu lembrei da Igreja Universal.
E eu lembrei dela e fui no dia seguinte para a reunião. Fui numa reunião de libertação. Eu mal consegui chegar na igreja, né? Minhas pernas tremiam, eu não estava bem. Teve uma obreira que me ajudou muito, muito, mas muito mesmo. Se não fosse ela, eu creio que eu não estaria aqui, assim, de tanto, porque eu precisei de muita ajuda. Eu parava no meio da rua, eu não conseguia andar, as minhas pernas travavam, eu não sabia o caminho às vezes, porque minha mente, ela saía de si. Eu não me esqueço que o bispo Renato me falou, ele disse assim: com essa mesma sede que você tem de ganhar dinheiro e de trabalhar, você busque o Espírito Santo. Eu lia todos os dias a Bíblia, eu assistia todos os dias o programa da igreja. Fui me libertando na palavra, indo nas reuniões. Eu queria saber esse amor que eu lia na Bíblia, que eu via nos testemunhos. Eu queria saber isso, porque eu nunca soube o que é o amor. Eu nunca soube o que é um carinho. Praticamente eu era uma pessoa tão bruta que eu não sabia nem falar. E teve uma passagem que eu vi, que era da mulher samaritana, que Jesus disse assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu não sabia que água, eu achava que era água de beber. E eu falava: que água é essa? Que água? Que água? Eu lia isso assim todos os dias. Eu queria saber que água que era aquela, que se eu bebesse, que eu nunca mais ia ter sede. E essa água hoje eu sei o que é a presença de Deus, que é a alegria do Espírito Santo. E todos os dias eu perguntava para Ele, para Deus: que alegria é essa? Que está escrito aqui que eu quero ter. Eu quero ter essa alegria. Eu fui igual uma criança, sabe? Do zero mesmo. Eu falava: meu Deus, o que eu preciso saber? Então eu fui largando tudo, amizade, largando. O que ele falava para mim eu fazia. Quando eu não conseguia, eu me ajoelhava, eu falava: meu Deus, me ajuda, eu quero mudar. Porque Deus, ele via a minha intenção. Era intenção pura, era de verdade, eu queria mudança. Eu sempre assistia às reuniões de quarta às 10 da manhã na Igreja Universal, né? E eu saí desse dia às 10 e já conectei na palavra amiga do Bispo Macedo ao meio-dia. E nesse dia eu entrei no táxi, indo para o meu trabalho. E eu estava ouvindo o Bispo Macedo. E o Bispo Macedo, como ele sempre dizia: pode ninguém acreditar em você, mas Deus é contigo. E nesse dia, nesse exato momento, o Espírito Santo veio e falou assim para mim: o mundo pode ter te rejeitado, as pessoas não podem te dar nada, mas eu te escolhi e hoje eu vou cuidar de você. Veio uma paz, uma certeza. Foi como se virasse a chave da minha mente, assim. Eu mudei. Claro que o Espírito Santo todo dia ele está me mudando, mas assim, não tem como esquecer, não dá. Hoje eu tenho paz, eu sou calma, eu penso antes de falar, eu tenho amor pela minha família, pelo meu irmão, que eu odiava o meu irmão. Eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã, eu amo a minha família, eu amo as pessoas. Então assim, é diferente, eu nunca gostei, eu nunca tive afeto por ninguém. Então assim, essa Paula é uma outra pessoa, nem eu me reconheço. Eu durmo em paz, eu tenho uma tranquilidade, eu tenho paz, eu tenho alegria, tenho uma vida estável, como do que eu quero, tenho uma vida boa, trabalho no que eu gosto. Hoje eu faço parte do grupo de evangelização da EVG, da Vila Leopoldina, e faço trabalho de evangelização nas ruas, visitas e ajudando as pessoas, né? Passando o que Jesus fez por mim, para elas. Hoje eu vivo para Cristo, eu vivo para Jesus, eu vivo para Ele, eu vivo para fazer a vontade dEle. O que for para fazer para Ele, eu vou fazer, porque Ele é minha vida, Ele é o ar que eu respiro, Ele é tudo, Ele é meu melhor amigo, Ele é meu Pai, Ele é tudo para mim.